Fala, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast. Pode contar, você é dona da sua história. Às vezes a gente acha que a gente não tem a solução para os nossos desafios ali do dia a dia, mas eu tenho certeza que se você for lá atrás e resgatar a sua história, tem muita coisa ali que você de repente não está vendo, que está a solução para os seus conflitos de hoje, porque a nossa história ela tem muita força, tem muito poder que eu falo, nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Ou seja, se já passamos por desafios anteriores, você pode ter certeza que o nosso cérebro sabe achar o caminho para muitos desafios que você passa no dia. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber a Isabela Nunes. Ela já vai se apresentar, mas eu vou fazer uma pequena apresentação dela aqui. A Isabela Nunes, ela é advogada especialista em marcas e patentes e para ela, empreender é realmente um propósito, é uma coisa muito mais humana. Que ela traz aqui, né? Que proteger a nossa marca, né? Realmente é o nosso sonho. Isabela, muito obrigada por você ter aceito o convite de participar aqui do Pode Contar. E parabéns também pela coragem de você vir aqui e contar a sua história. Isabela, então, o microfone é seu, se apresente melhor para nós. É um prazer, Sol. Obrigada pelo convite. Eu sou advogada, né? Sou especialista em registro e proteção de marcas. E é até legal você ter falado do patente, porque isso causa muita confusão, né? A pessoa já associa ali patente com marca, mas eu posso até trazer a diferença sobre isso. Mas sou especialista em registro de marcas, tenho em minha empresa de registro de marcas, que é a ASAI, e também tenho um escritório de advocacia, que é o Dias Nunes Advogados, que é voltado para assessoria jurídica de empresas. E já pegando esse gancho, hoje eu olho, né? Eu tava refletindo sobre o que que eu ia contar, o que que a gente ia conversar aqui, e fiquei pensando que hoje eu tenho duas empresas e eu nunca me imaginei empresária. Nunca pensei que eu ia empreender. Então, durante a faculdade, eu fiz estágio em defensoria pública. Então, eu tinha ali muito contato, né, com pessoas mais humildes. Então, eu desenvolvi muito essa parte de ter que ter uma linguagem mais simples, menos técnica, e eu me apaixonei por isso, então achei que eu ia querer ser defensora. E as coisas não foram como eu imaginei. Eu me formei na pandemia, né? Foi muito difícil porque ninguém contratava. Eu ainda não tinha, né, ali a minha OAB, então não podia advogar ainda. E foi nesse momento que essa especialização em registro de marcas apareceu para mim, né? E uma amiga me chamou para fazer essa especialização. Para quem não sabe, essa parte de registro de marca não é privativa de advogado, né? E quando ela me chamou, eu pensei assim: se nada der certo e eu não passar na OAB, eu vou trabalhar com isso. Pelo menos eu vou ter alguma coisa para fazer. E E eu você lembro que eu passou fiz, na OAB? passei na OAB logo depois disso. Que bom. Estou aí, E é uma advogada. prova, né? Eu não fiz faculdade de direito, mas dizem que eu sei que é uma prova muito desafiadora. Muito. É, Como foi para você essa preparação para a prova? Porque eu sei que é um desafio, né? E quando eu falo preparação para a prova, Isabela, é uma preparação para a vida, né? Com certeza. Foi muito difícil, porque a prova já é difícil, né? E quando eu fiz, são duas fases. A primeira fase você faz múltipla escolha, né? Em todas as matérias que você vê na faculdade. E a segunda fase você escolhe uma matéria do direito, você faz essa prova discursiva. Na primeira fase, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 8 anos. Então, foi muito desafiador. Eu lembro que eu estudava chorando. Então, foi muito difícil, mas consegui, passei de primeira. E eu fiz logo depois a segunda fase, ainda muito abalada, né? Foi mais ou menos um mês de diferença. E eu lembro que eu reprovei por um ponto nessa primeira prova da segunda fase, né? Nossa, E aí, reprovar já é desafiador, mas reprovar por um ponto, fala sério. pois é, eu fiquei muito frustrada, foi muito difícil, mas ok, né? Levantei a cabeça, comecei a estudar, ainda tinha uma repescagem, né? Uma oportunidade de fazer de novo, sem ter que refazer a primeira fase. E aí, isso foi em dezembro de 2019, e em março veio a pandemia, e a minha prova seria em março. Então, eu já me preparando, estudando muito aquela ansiedade, me formando na faculdade também, que era o meu último período, né? Então, já fazendo TCC também, ele tudo ao mesmo tempo, e a pandemia veio. E a gente não sabia. Eu lembro que passava na minha cabeça assim: eu vou estudar, mas eu não sei se vai ter um amanhã. Eu, né, nessa época eu tinha muita ansiedade, então eu pensava: eu não sei se o mundo vai ser mundo ainda, eu não sei como é que vai ser, e eu tô aqui, eu estudo, eu não estudo. Então
Foi muito desafiador Eu passar por isso. imagino esse conflito interno. Eu estudo, vai ter prova daqui, sei lá, uma semana. Eu estudo, nossa prova vai ser daqui, sei lá, quanto tempo. E quanto tempo depois você fez a prova? Eu fui fazer em julho, que foi quando eles conseguiram remarcar. Porque os primeiros meses, né, ali, primeiros 6 meses de 2020, realmente tudo parou e eles remarcaram só para julho. E nesse meio tempo acabou surgindo essa oportunidade de fazer essa especialização que a minha amiga tinha feito, né, em registro de marcas. Então, eu me dividi ali em lidar com essa ansiedade de estudar para a OAB e também já pensando nisso como uma alternativa e ali tudo que estava acontecendo com a pandemia, né? Tá. E aí, a partir daí que você foi para essa parte de especialização nessa questão de marcas. Como foi isso? Foi quando eu fiz a especialização, mas não quando eu comecei a trabalhar de fato com isso, né? Eu lembro que eu fiz a especialização, me gostei muito do assunto, era uma novidade para mim. Eu, para mim, antes de ver, eu não entendia nada sobre marca, o que que era marca. Então, assim, abriu a minha mente de uma forma. E naquela hora, eu não via como um propósito de vida, sabe? Não foi assim logo de cara. Naquele momento, era uma alternativa para se caso eu não passasse na OAB, caso nada desse certo. E foi dessa forma que eu fiz. Eu lembro que na época eu consegui um cliente que foram os pais de uma amiga minha que tinha uma loja de roupas aqui na cidade. E aí acabou que eu fiz, né? Só que eu comecei a perceber que não era tão simples assim conseguir clientes. Eu tinha que me colocar ali no Instagram, nas redes sociais, para mostrar o meu trabalho. Eu comecei a lidar com muita ansiedade e instabilidade emocional, porque era algo que eu precisava ter clientes para ter um salário, então aquilo começou a pesar muito para mim. E nesse momento foi quando eu fiz a prova da OAB e passei. Então eu falei, olha, vou deixar isso aqui de lado e vou voltar agora a tentar conseguir um emprego no escritório, porque esse era o meu objetivo, né? Comecei a enviar vários currículos, e ninguém contratava. Aquela época ainda estava todo mundo ainda voltando, né, de tudo que tinha acontecido. E eu lembro que eu ficava tão desesperada que eu precisava trabalhar e eu precisava ter um salário fixo, que eu já advogada com a minha OAB, fui trabalhar como vendedora numa loja de roupas. E eu fiquei um ano naquela loja. E esse ano foi o pior ano da minha vida, mas também foi o que mudou tudo. Foi revolucionário. Porque foi ali dentro, trabalhando na loja todos os dias, de segunda a sábado, né? Aqui em Petrópolis a gente tem um horário de comércio assim, e é bem puxado. Então eu me vi ali trabalhando para o sonho de outra pessoa, vendendo em um dia o que eu ganhava o mês inteiro e não vivendo do meu sonho, que sempre foi, né? Sempre quis fazer direito para fazer diferença na vida das pessoas. Então eu vi ali anos de faculdade, anos de esforço, de investimento da minha mãe, que sempre trabalhou muito para me ajudar com a faculdade, com tudo para que eu pudesse estudar. E é como se eu estivesse jogando tudo aquilo no lixo, sabe? E aí foi quando eu parei para perceber que mesmo que se eu estivesse trabalhando em um escritório, eu ainda estaria trabalhando para o sonho de alguém, eu ainda teria que obedecer o que outra pessoa queria, eu não teria minha autonomia, eu não teria liberdade em nenhum sentido, eu sempre teria aquele salário fixo que eu nem pensava mais que era uma segurança, mas eu comecei a ver como limitação. E foi ali que tudo mudou e eu comecei a olhar de novo para a parte do registro de marca, comecei a me desenvolver emocionalmente, mentalmente, comecei aos pouquinhos, sabe, a postar um vídeo ou outro, e as coisas foram acontecendo. Fui conseguindo cliente lá da loja. Eu lembro que eu fazia vídeo lá da loja. Não tinha cliente, eu fazia um, postava. E as coisas foram acontecendo, se desenvolvendo, eu fui tomando gosto, sabe? Nesse processo eu fui tendo que me desenvolver como empreendedora e empresária, em todos os sentidos, no sentido emocional, no sentido de capacitação de o que é ser um empresário, um empreendedor. E eu comecei a lidar com outros empreendedores também, né? Porque eu protegia outros negócios, protegia, a marca dessas empresas, desses empreendedores que, assim como eu, tinha aqueles desafios todos os dias. E aí eu comecei a me apaixonar de uma forma que, além de qualquer serviço, realmente se tornou um propósito. E aí depois, desde já em 2023, né, foi quando eu realmente saí da loja de vez e tô aí desde então com o meu próprio negócio e crescendo cada vez mais. Ainda tem um caminho muito longo, né? Sempre vai ter, mas dá muito orgulho olhar para trás e ver a trajetória. E quando você trabalhava na loja, que você entendeu?
Me formei como advogada, né? Fiz faculdade de Direito durante anos, com a ajuda da sua mãe. O que que virou na sua cabeça que falou assim, não, eu não quero mais trabalhar isso? Foi só essa questão do financeiro ou foi uma questão que você, sabe assim, de ampliar você como pessoa? De me ampliar como pessoa, com certeza. Teve uma coisa que foi, assim, definitiva pra mim. Eu tinha uma mentora nessa dessa área de marcas, né? E ela sempre prezou muito por essa advocacia e por essa liberdade de você poder trabalhar de qualquer lugar e você ter flexibilidade de horários, você ter essa autonomia. E um dia eu lembro que eu vi um story que ela postou, que ela estava sentada na cachoeira. Eu amo cachoeira, amo. Eu lembro que ela estava sentada na cachoeira com o notebook dela e ela postou: Hoje é daqui, tô aqui trabalhando, fazendo meu dinheiro, fazendo minhas coisas na cachoeira. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu dentro daquela loja, eu chorei tanto, mas tanto. E ali me caiu uma ficha, sabe? Porque eu pensei: é isso que eu quero. Eu quero ter essa liberdade, eu quero poder ser a protagonista da minha história. Se eu estiver ali em algum lugar, que seja porque eu quero estar, trabalhando por algo que faz sentido para mim. E você está trazendo, né, é muito importante. Hoje, com essa questão dessa liberdade geográfica que o online traz, e isso acabou ficando reforçando muito com a pandemia. Meus trabalhos hoje também são praticamente 100% presenciais, online, não são mais presenciais. Isso que eu vejo para você, a liberdade é um valor muito forte, né? Que eu vejo também, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que fizeram o direito que tem uma visão um pouco diferente. Tem que ser aquela visão cartesiana, um mais um é igual a dois. Como é que você lida com essa questão do dia a dia? Porque essa parte do direito, né, é uma área muito ainda, vamos dizer, entre aspas, assim, meio que tradicional. Como é que se lida com essa tradicionalidade, né, esse ambiente que, pelo que eu vejo, né, é um ambiente mais fechado? Como é que se lida com isso? Eu sempre fui muito rebelde, desde novinha, sempre. Eu nunca fui de caber em caixas, eu sempre fui muito questionadora. E exatamente por isso que eu queria fazer direito, porque eu queria ter voz, eu queria ter meios para me posicionar, sabe? Realmente entender tudo. E durante a faculdade, eu acho que eu escondi um pouco essa minha rebeldia, essa minha liberdade. Então, eu achava que eu queria estar nesse método tradicional e engessado do direito. E depois. Quando eu encontrei o registro de marcas, que, mal ou bem, ele é uma área do direito, mas ele não é uma área do direito. Então, eu encontrei a minha liberdade, sabe? A liberdade para ter a minha autenticidade, mesmo sendo advogada. Então, como eu falo com empresários, às vezes a pessoa que está começando um negócio e ela não sabe nada, às vezes o empresário que já está há anos no negócio, eu preciso me comunicar com ele de uma forma que ele vai entender o que eu estou falando. O meu público é a pessoa que eu quero ensinar, que eu preciso que ela saiba que ela precisa daquilo para proteger o negócio dela. Então, é como se lá o que eu tive na defensoria, que era aquela coisa do contato, do humano, da linguagem simples, eu consegui trazer para cá. Então, eu consigo ter essa liberdade. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu sou mais informal. Então, essa coisa de ser muito fechadinho, muito técnico, muito engessado, não combina comigo. Mas, por outro lado, é muito complicado, porque eu sou jovem, de certa forma, né? Não tanto, vou 30 esse ano, mas sou jovem, sou mulher e tenho tatuagens, por exemplo, que é uma coisa que na advocacia, isso no início eu me preocupava, sabe? Eu pensava, nossa, eu já sou mulher, sou jovem, vou ter tatuagem, como que a pessoa vai entender que eu sei o que eu tô fazendo e ela vai me ver como autoridade? É como se E fosse aí assim, como é que eu vou passar essa autoridade? Como que eu vou passar respeito? Porque, né, é uma área que as pessoas são, pelo menos tradicionalmente, são uma pessoa, não que não sejam espontâneas, mas normalmente são pessoas mais fechadas, né? Usam mais roupas mais sérias também. Como é isso para você? O direito está mudando? O que que você vê? Qual é o eu seu ponto de acho que vista? tá mudando. Também acho que está mudando. Acho que a área que eu trabalho também facilita um pouco isso, né? Justamente por não ser necessariamente uma área. Tanto que muitas pessoas nem sabem o que é registro de marca. Muita gente que deve estar vendo agora vai falar, mas o que que é isso? O que que é marca? Então, muita gente não sabe, sabe? Então, ainda tem muito disso. Mas agora com o escritório, né, de advocacia, eu tenho um sócio e realmente é diferente. A forma de se portar com a pessoa, com o cliente, parece que as pessoas já exigem mais de você uma postura ali mais engessada.
Mas uma coisa que eu percebo no meu dia a dia, com os meus clientes de registro de marca e tudo isso, é que quando eu falo, quando eu explico como é o processo, como funciona, eu acho que tá aí a minha autoridade, sabe? Porque é o que me falam pra mim. No momento em que eu abro a minha boca, a pessoa sabe que eu sei muito bem do que eu tô falando, sabe? E fora a questão energética, né? Que eu hoje até falei sobre isso no meu Instagram, que no início eu achava que todo mundo era meu cliente. E hoje eu sei que não é. Que eu não sou para todo mundo e não é todo mundo que é para mim. Justamente porque eu quero clientes, pessoas que se identifiquem comigo e entendam a excelência que eu tenho, apesar de qualquer casca, por mais que eu entenda que isso tem um valor ali inicialmente, mas pessoas que vão reconhecer além disso. É. Isso você trazendo é muito importante, né, Isabela? Agora, essa questão da marca, né? Eu vou falar por experiência, né? Que eu já faço esse trabalho de marcas com você, né? Aliás, gente, a Isabela faz um trabalho assim fantástico em relação a registro de marcas. Eu perdi duas vezes nomes, porque eu não sabia. A primeira realmente estava completamente na inocência, não tinha nem sabia que existia isso. E aí usava um nome que depois eu fui descobrir que tinha uma grande, chamava Vida em Equilíbrio. Depois eu fui descobrir que era uma grande rede de supermercado que usava. Então, eu tinha uma cliente que ela trabalhava com direito, era advogada, né? E ela falou, então, cuidado, porque senão, né, você pode ser processado. Aí mudei. Aí criei um outro nome. E fui também. E aí, essa segunda vez, o negócio foi mais sério. Uma pessoa me ligou e falou: se você não tirar, aí eu tinha um programa numa rádio, se você não tirar o seu programa na rádio com este nome, nós vamos te processar. Aí ali eu vi que o negócio era muito mais sério. Pois é. E tem, infelizmente, tem muitas pessoas que estão agora na situação que você estava lá atrás. Porque o que que acontece? As pessoas, elas não entendem que não sabem o que é registro de marca e elas não entendem, quando começam a empreender, qual é o caminho de legalização de um negócio. E eu entendo, de certa forma, porque a gente tem uma tendência a deixar a parte burocrática e administrativa para depois. Só que é importante saber dessa necessidade, saber os riscos que você corre e, assim que possível, tomar essas medidas para evitar isso. Muitas pessoas acham que é só criar um nome, né? Vou criar um nome, vou criar um Instagram, Criar um seja um nome nome bonito, uma fazer a logo linda e vai logo. lá, paga não sei quantos mil para o design fazer uma identidade visual linda. Aí vão abrir um CNPJ e colocam o nome lá no CNPJ. Aí cria um site maravilhoso, compra domínio por um ano. Aí abre uma loja física, faz uma fachada com nome, tudo isso, tudo investimentos em cima do nome. Só que elas não sabem ou depois ignoram de saber que você está investindo em um nome que não é seu. Porque a gente tem um meio legal específico de fazer com que você seja dono desse nome, que é o registro no INPI. E muita gente confunde com o CNPJ, né? Justamente por ter o nome fantasia no CNPJ, por ter que escolher o nome empresarial e o contador vai fazer uma pesquisa semelhante ao que a gente faz na marca, para ver se aquele nome vai poder ser usado ali no CNPJ. Só que o CNPJ ele é uma identificação de pessoa jurídica. Ele só está te fazendo uma nova pessoa para regulamentar a sua relação com a receita em relação ao lucro, em relação à porcentagem de imposto que você vai pagar. E aquele nome que está ali é simples identificação. Então, para você ter proteção, para ninguém te copiar, para você não correr o risco de estar usando o nome de alguém, aí a gente tem que ir lá para o INPI, que é onde a gente faz o registro de marca. E como é que faz esse registro de marcas? Tem alguém te assistindo aqui, nos assistindo, e tem um nome e essa pessoa não registrou. O que que pode acontecer com ela se ela está usando esse nome e eu vou lá e registro? Vamos supor, pegar o nosso podcast aqui. Então, eu já tenho esse nome e alguém começa a usar, ou o contrário, alguém já tem esse nome? Não, não, porque eu já estou fazendo o meu registro. Mas o que que pode acontecer com a pessoa se ela não tem esse conhecimento, ou agora que ela está tendo, e ainda assim ela não registrar lá no INPI, né? Muita gente fala assim para mim: ah, eu não vou registrar marca porque eu sou pequeno.
porque eu só tenho uma página no Instagram, eu nem tenho lucro. Ah, porque eu nem tenho CNPJ. Ah, porque nada disso importa. A partir do momento que você está usando um nome, seja até seu nome e sobrenome como profissional, seja o nome do seu podcast, seja o nome da sua empresa, o nome da sua escola, do seu programa de TV, do seu curso, da sua mentoria, qualquer tipo de nome que você use para identificar um produto ou um serviço, ele é uma marca. Independente se você publicou, se tem pessoas sabendo que você está usando aquele nome, você está usando uma marca. Se esse nome já for registrado por outra pessoa no INPI, não necessariamente nome idêntico, não. Pode ser uma diferença ali de, às vezes, a escrita é diferente, mas a pronúncia é parecida, ou vice-versa. Incluiu uma palavra, mudou uma letra, mesmo assim, pode ter problema se alguém tiver o registro lá no INPI. E qual é esse problema? No melhor do pior dos casos, recebe uma notificação como você recebeu, falando: olha, fulano, você está infringindo marca registrada, eu vou te dar o prazo de tantos dias para você parar de usar, senão eu vou te processar. Enfim. Então, geralmente é assim que funciona, é um prazo de 5, 10 dias. No pior do pior dos casos, você já recebe essa comunicação por intimação judicial, ou seja, alguém já entrou com um processo contra você porque você está copiando a marca dele. E isso é um crime contra marcas. Então a gente tem pena de multa, indenização e até detenção, que é a parte penal. Nossa, né? Então o negócio é Então, muito mais sério, então. muito mais sério. E hoje uma multa, ela é calculada pelo tempo que você usou esse nome e o lucro que você teve. Então, Em quanto cima mais daquela marca. em cima daquela marca. E ainda paga indenização por danos morais, porque você estava usando indevidamente a marca de alguém. Ou seja, sai muito mais caro do que você ir Muito, lá nossa. e pagar o seu serviço, pagar as taxas que tem que pagar lá, né, pro órgão lá que é o INPI. É isso, né? Com certeza. Fora que, além de você ter que pagar tudo isso, você perde tudo que você investiu, né? Porque se a gente parar para pensar, vou te contar a história de um cliente meu, ele já usava a marca há mais de 20 anos. Então, ele tinha uma empresa tecnológica, sabe, de internet, essas coisas. E na região dele, ele era o maior. Ele tinha funcionários com o nome no uniforme, ele tinha carro adesivado, ele já estava há 20 anos com aquele nome. Um belo dia, ele recebeu uma notificação de uma empresa falando para ele mudar o nome da marca dele, porque senão ele seria processado. Ou seja, a gente foi verificar e essa empresa já tinha o registro há também mais de 20 anos. Hoje, com a internet, você encontra quem está lá do outro lado do Brasil, porque o registro é nacional, você encontra quem está lá do outro lado do Brasil copiando a sua marca em segundos. É só colocar no Google e no Instagram. Antes, realmente, talvez se eu tivesse um negócio aqui no Rio de Janeiro e outra pessoa lá no Mato Grosso, ela nunca saberia da Talvez você existência. nunca nem Mas hoje, soubesse que existiria. exatamente. Mas hoje é por isso que estão aumentando muito as notificações, sabe? Então, você imagina 20 anos de investimento, 20 anos usando aquela marca, 20 anos crescendo aquela marca, já conhecida na sua cidade e cidades ao redor. Do nada, você é obrigado a perder tudo isso que você investiu para você criar um novo nome se você quiser continuar e não ser processado. Eu imagino, né, como foi que aconteceu comigo, então eu já tinha, né, na época eu tinha um programa de rádio, e eu lembro que foi um transtorno em dois sentidos, né, o transtorno porque eu levei um susto, né, na época eu tinha um amigo que era advogado, e falou, não, não tem problema, é só você tirar do ar, não tem processo, então ela te notificou, então você vai ter que tirar o programa do ar. Eu tive que tirar. Mas qual foi a outra questão? Primeiro que me abalou emocionalmente, que era um nome que eu sempre tive no meu coração, chamava Caminhos para o Equilíbrio, e eu fiquei ali, acho que umas 2 semanas ou até mais, para achar um outro nome. Então, até eu sentar, achar um outro nome. Aí, nesse caso, que você está trazendo uma pessoa de 20 anos, você imagina como que ficam os clientes. Exatamente. Agora, não existe mais o Pode Contar? Como assim? Né? Não vou mais naquela loja, sei lá, X? E agora? Como é que fica? Então, também acho que Você tem um ficou prejuízo não só financeiro, nesse sentido de eu ter que indenizar, mas o prejuízo financeiro. Como é que os meus clientes me conhecem como Sol e agora não posso mais chamar Sol? com certeza. E foi engraçado você falar sobre o X, porque foi exatamente isso que aconteceu com o Twitter. O Twitter
ele mudou pro X. Ninguém chama de X. E quando acha X é super esquisito. Então, é muito ruim depois que você já tem uma trajetória de marca, você já tem aquela reputação, você já tem aquela credibilidade, e aí do nada você precisa fazer essa modificação. E não que seja o fim do mundo, porque infelizmente, Sol, a maioria dos clientes que chegam até mim chegam com um nome que a gente não vai conseguir registrar. Ou porque já tem alguma coisa parecida, ou porque mesmo que a gente consiga, não vai ter uma exclusividade legal, como que a gente estava conversando antes. Então, na maioria das vezes, assim, 90% das vezes, a gente tem que mudar o nome, tá? Só que é um prejuízo? É ruim você ter que mudar o nome? É, com certeza. Porém, por isso que é importante você, se você está começando o seu negócio agora, se você ainda não fez grandes investimentos, se você ainda não é tão conhecido, olha para isso agora. Se tiver que mudar o nome no início, é muito melhor. Porém, se você já fez esse caminho, chegou no momento que não vai ter jeito, vai ter que mudar, também não é o fim do mundo. Porque você, se parar para pensar, você vai parar de correr o risco de perder esse nome a qualquer momento para outra pessoa, vai parar de correr o risco de ser processado e perder noites de sono aí pensando numa nova marca. Você pode pensar numa estratégia de marketing, de rebranding, de trazer, se você quiser criar uma conexão com o teu público, se você falar para empreendedores, por exemplo, tu pode contar a tua história, a tua experiência e ainda conscientizar as outras pessoas. Então, assim, há males que vêm para o bem, de certa forma. Então, é o que eu sempre falo para os meus clientes. Eles falam, ai, mas eu não queria mudar o nome. Falei, mas olha, Vai se ter a que mudar, gente né? chegar num ponto que não vai conseguir o registro, porque assim, eu sou o tipo de profissional, isso você já conhece, que se eu tiver que falar, olha, com certeza vai ser negado, tem muita chance de ser negado, eu vou deixar claríssimo isso para você e vou aconselhar fortemente a gente fazer a modificação. Porque a minha intenção, o meu objetivo é entrar com um processo que tenha boas chances de ser aceito, a gente tem vários requisitos para isso, e que você não continue investindo numa marca que a gente já sabia lá no final que ia ser negada. Ia ser Então, eu negado. sempre sou muito transparente nesse sentido. É, isso é muito bom. Eu lembro quando a gente fez a marca, né, do meu filho, já que é para começar, né, começar novamente um novo tipo de trabalho, a mentoria, aí eu lembro que eu queria que eu chamava ensolarada, né, e você vê sol, não pode. Aí eu fiquei ali uns 15 dias, uns 20 dias, aí você perguntando, sol, e aí, vamos dar entrada, vamos continuar? E aí, né, você sugeriu de colocar uma palavra a mais, ficou vida ensolarada. E às vezes essa palavra muda, né? Então, às vezes as pessoas, como você trouxe, mas você está começando, mas estou começando agora, mas e se eu for grande? Um dia eu pretendo ser grande. E aí, comecei pequeno, quando chegar lá, como você trouxe essa loja, já sou grande e agora? Então, começar pequeno não significa que eu não vou ser grande. Então, já começar na base, começar certo, que foi o que dessa vez eu fiz também, depois de duas vezes, né? Não aprendi essa lição. E essa parte do ser pequeno, a questão é que às vezes, até sendo pequeno, você pode ter grandes prejuízos. Então, assim, para quem está começando, ter que pagar uma multa de R$ 10.000 leva à falência, uma coisa que nem começou, sabe? É. Às vezes desanima, a pessoa não consegue colocar o propósito dela no mundo, o sonho dela no mundo, por causa de uma questão jurídica, burocrática ali. Então, eu tenho muita empatia por quem não sabe e passou por essa situação, mas é o que eu sempre falo. A partir do momento que você teve acesso à informação e que você sabe o que você precisa fazer, tudo bem você não poder fazer agora, mas coloque como um objetivo, porque qualquer consequência que tiver depois que você teve acesso, vai ser totalmente responsabilidade sua. Sim, com certeza, né? E como você está trazendo, né? Agora que eu fiz, eu vou trazer a minha experiência da anterior. Agora traz mais segurança na hora que eu falo o nome da minha mentoria. Mentoria Vida Ensolarada. Então já tem lá. Então nós já tem isso, não, então é meu. Então traz aquela sensação de segurança. Agora ninguém me tira, como eu tive que tirar das vezes anteriores. E o que eu sinto, né? O que eu percebo é quando eu falo muito disso para as pessoas. Tem um grupo de amigas que elas estavam fazendo uma mentoria em grupo, isso foi na pandemia, né? Porque eu nem conhecia você, eu já tinha trazido a minha experiência. Para registrem o nome, porque tem um grande potencial desse negócio de vocês crescerem. E eu lembro que uma delas, ela mesma entrou lá no site do MPI e ela descobriu que tinha um outro grupo de mulheres usando aquele nome. E aí elas tiveram que ir lá pesquisar, mudar. Eu falei, tá vendo? Eu falei para vocês, cuidado, porque vocês podem ser processadas. E o negócio é Pois muito é. mais sério. E essa parte da pesquisa, né, igual você comentou,
o que que a gente faz, né? A primeira coisa que a gente faz, tenho uma marca e eu tô criando, o que que eu faço? Qual a primeira coisa? É a gente verificar se já não existe alguma marca igual ou parecida lá no INPI. Só que isso é muito perigoso, igual você falou, que a sua amiga foi lá no INPI, ela colocou lá e já encontrou de cara, ok. Mas o que que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa vai fazer essa pesquisa sozinha, aí ouviu a gente falando aqui e ouviu alguém falar, entra lá no INPI e joga o nome lá. Aí ela não aparece lá nenhum resultado encontrado. Aí ela já fala, pronto. Agora minha marca pode ser registrada, eu vou fazer o processo. Só que não é assim que funciona. Não é tão simples. Por que que não é tão simples? Quando você entra lá no INPI, aquela primeira parte da pesquisa do nome é uma pesquisa simples, ou seja, o sistema ele só vai te dar resultados exatos ou muito parecidos. Só que isso não é suficiente para dizer que o seu pedido tem boas chances de ser aceito. A gente tem vários requisitos na lei de propriedade industrial, como eu comentei, sobre a escrita, a pronúncia. Igual a gente comentou sobre, no seu caso, a gente conseguiu incluir o vida junto ao ensolarada para a gente trazer distintividade. Então, às vezes, a gente consegue fazer isso. Em outros casos, a gente não consegue. Mesmo incluindo alguma coisa, a gente tem a previsão de reprodução com acréscimo. Então, o INPI pode negar. Então, aí entra todo um estudo desse nome, toda uma análise para entender o que está acontecendo, e isso muda de segmento para segmento. A gente tem uma listagem de cada segmento tem a sua classe de registro, e em regra, a exclusividade da sua marca se dá dentro desse segmento que você atua, que você registra. Então, são muitos detalhes que a gente precisa observar para que não seja um investimento jogado no lixo, né, ou com um profissional, né, que não tem esse cuidado, ou se você acaba querendo fazer sozinho, porque sim, é possível fazer sozinho, mas eu sempre falo que o barato ele sai muito caro no final. E aí tem aquela questão que você trouxe, né? Que quem trabalha com essa coisa das marcas, você tem lá, então vamos falar lá do Vida Ensolarada da Mentoria. Então, tem categorias também que você registra. De repente, naquela categoria não tem, mas se é uma categoria similar de algo similar, também depois pode ter algum problema. Pode. Por quê? Em regra, a exclusividade da marca ela vai ser dentro do segmento que você atua. Então, a gente tem lá o segmento específico do podcast. Só que, em alguns casos, nós temos afinidade entre as classes. Então, às vezes, uma mesma empresa, ela atua em vários segmentos diferentes e a gente vai ter que registrar em todas essas classes desses segmentos. E, às vezes, um mesmo segmento está dividindo em mais de uma classe ou está esbarrando em outra classe, tá? Vou te dar alguns exemplos. A parte do podcast. A gente tem o podcast que é para produção de conteúdo em uma classe, e a gente tem o podcast que é para transmissão do conteúdo em outra classe. Então, quando a gente olha para essa marca, a gente poderia fazer, elas são independentes. Então, a gente poderia fazer só em uma delas? Poderia. Agora, a gente foi lá e fez na parte só de produção. Surge alguém e faz lá na parte de transmissão, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você produzir. Outra coisa é você transmitir no YouTube, no Spotify, numa rádio, seja como for, tá? Aí a gente não fez essa proteção na parte de transmissão. Alguém viu isso, algum profissional que tenta ser esperto e registra um nome parecido lá naquela outra classe. O INPI deveria Eu fazer essa tenho coisa. conteúdo e aí não vou conseguir transmitir, por exemplo, se eu não registrei Na nas verdade, duas. isso geraria um conflito enorme. Por quê? Na prática, quem transmite provavelmente produz. Então, quem transmite vai divulgar na internet sobre o podcast. O nome vai ter o podcast. Olha o risco de confundir o consumidor. Olha o risco de associação indevida, da pessoa entrar e não saber se o podcast é seu ou se é do outro que está usando o nome igual ou parecido. Então aqui a gente tem um problema enorme, porque depois para a gente combater isso, a gente precisa contestar essa questão de o INPI ter permitido esse registro sendo em classes afins, só que ele é um órgão federal, a gente não pode contar totalmente que ele vai fazer esse controle. A gente teria que questionar extrajudicialmente, judicialmente, e aí entraria a questão de que tem preferência quem entra com pedido primeiro. Fora isso, você tem que provar que você usava antes, mas temos exceções. Se só quem não entrou com o pedido primeiro já usava, não usava 6 meses. Então, assim, vira uma bola de neve, um problema enorme. Então, é por isso que é importante a gente olhar exatamente quais são os segmentos que realmente estão ali na classe e os afins. Outro exemplo de classe afim para ficar fácil de identificar.
a parte do marketing. Tem muita agência de marketing que, além de fazer o marketing e publicidade, faz também a parte de design, de criação de logo, criação de site, tudo isso. Esses segmentos estão divididos. A gente tem uma classe para marketing, publicidade em geral, e a gente tem outra classe para design, criação de logotipo, identidade visual, essa parte de site. Então, se uma agência ela presta os dois serviços, ela registra um só na parte de marketing, surgiu uma agência que faz criação de identidade visual e registrou lá na outra classe. Olha o risco de conflito na internet. Porque é uma agência de marketing. Um cliente, ele entende que é marketing. Ele não vai diferenciar que essa só faz marketing e essa só cria identidade visual. Aí dá uma confusão na cabeça para quem não entende. Ainda bem que você está aqui para ajudar a nos esclarecer. Eu que sou completamente leiga do assunto, acredito que quem está assistindo também seja. E de tudo isso que você trouxe, né, de quando você começou, de quando você trabalhava na loja, de tudo que a gente tem conversado aqui, o que que você tem, o que que trouxe para você o seu maior aprendizado de tudo que você viveu do seu trabalho, Isabela? Acreditar em mim. Eu digo isso para mim sempre. São camadas, né? Quando você escolhe ter a coragem de trabalhar com algo que você quer, porque é muito difícil, né? E quando eu comecei, só para trazer um adendo, a gente que entende sobre energia, sobre essas questões, a gente sabe que quando a gente decide mudar de frequência, a gente encontra muita resistência. E eu Uhum. lembro que quando eu saí da loja, a minha cachorra já tinha 11 anos e eu sempre fui, né, a mãe de cachorro. Eu E também. ela teve câncer. Pois é, e eles são como filhos, né? E ela teve câncer. Ela começou a ficar muito doente. E foi um momento em que eu estava começando a empreender. Eu ainda não tinha caixa, eu não tinha aquela coisa de saber fazer prospecção, não tinha nada disso, estrutura nenhuma. Conseguia uns clientes outros ali, eu nem sei, acho que era na sorte, sabe? Que me encontravam, gostavam do meu conteúdo e vinham. Então, assim. Foi um momento que eu estava começando, que já é desafiador, e ainda estava passando por essa questão com a minha cachorra. Então, todo o dinheiro que entrava, eu precisava gastar com o veterinário. Ela teve um problema no osso, teria que amputar a pata. No final, ela ficou muito mal. Enfim, então, foi um mix ali de desespero mesmo, sabe? De pensar: meu Deus, eu vou precisar arrumar outro emprego, eu vou ter que desistir disso, porque. E fora o emocional de estar vendo ela passar por tudo aquilo, e eu sempre fui muito apegada a ela, então. Pensei em desistir muitas vezes naquele primeiro ano. Muitas vezes. Lembro de estar chorando com a minha mãe e falando: Meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou desistir e tal. E não sei, alguma coisa dentro de mim me deu força, sabe, para continuar. E aconteceram algumas outras coisas também. E nesse tempo eu sempre achava que eu não ia dar conta. Eu sempre achava que, agora não vai dar certo, e sempre deu. No final, eu sempre dei a volta por cima, eu sempre consegui me desenvolver, me curar e às vezes até hoje, quando bate assim, eu evoluía em 2 anos, né? Desde que né, eu encontrei a Débora, minha mentora maravilhosa, e agora com a Sabrina, evoluía nesses 2 anos, assim, sei lá, 1000%. E mesmo assim, hoje em dia, quando acontece alguma coisa e eu olho para esses momentos e eu me pego assim com medo e pensando, meu Deus, como vai ser? Eu olho para toda essa trajetória e eu lembro que eu preciso acreditar em mim, porque no final sempre dá certo. É isso que você trouxe, né? Até emocionada, porque pelo seguinte, né? É, é muito bonito você, né, ver essa geração nova que é a sua, né? Com essa força, com esse gás, porque na minha época, quando eu tinha a sua idade, a gente não era incentivada a empreender, a gente era incentivada a ter um bom trabalho, um bom emprego e ficar ali, se possível, até se aposentar. E essa questão de confiar, que eu faço, se a gente não confia na gente, independente se você empreende ou se você é de CLT, não importa, você está sempre se vendendo. Com Vendendo certeza. para o cliente, se vendendo a sua ideia dentro de uma empresa, para você ser promovida. E essa questão, né, da autoconfiança, que é o forte do meu trabalho, né? Como que a gente faz para trazer essa autoconfiança? Então, é muito bonito você trazer isso, porque às vezes realmente bate a vontade. Não, meu, eu vou desistir de tudo, melhor não fazer. E aí, como você fala, né? Então, essa coisa, quando a gente vai mudando de nível ou de vibração, algo nos puxa para baixo. Que para baixo a força sempre é maior do que para cima. Então a gente fica nesse lugar, não, acho que esse negócio não é para mim, né? Melhor não criar podcast, né?
Acho que não. E aí é quando realmente vem, entre aspas, né? Essa questão, né? Você realmente quer fazer isso? Então, como se fosse, Esse é o ponto não é chave, eu teste acho. de Deus, de Jesus, eu não acredito em nada disso. Mas assim, é um teste da gente com a gente mesmo. Você tem certeza que você quer empreender? Tem certeza que você quer trabalhar com registro de marcas e patentes? Tem certeza que você quer criar o podcast? Ou o que quer que seja? O que que você diria para uma pessoa que está vivendo esse momento que você viveu, de pensar, esse negócio de empreender. Acho que isso não é para mim. O que que você diria para essa pessoa? Eu diria para ela entender se ela realmente não quer ou se ela só tá com medo de não dar certo. Porque o medo de não dar certo, das pessoas te julgarem. Eu sou a primeira empresária da minha família. Minha mãe sempre trabalhou, nem tem faculdade, sempre trabalhou fora. E aí eu ainda lido aqui com várias questões de estar tão nova, ganhando mais que ela, trabalhando menos, enfim. Então, sempre vai ter alguém para te julgar, isso é fato. Mas quando você sabe o que você quer, porque no início, quando você começa, todo mundo fica assim, virou blogueirinha agora? Ah, porque tá postando os Hum. vídeos lá. Ah, porque não sei o quê. Depois que você melhora um pouquinho, todo mundo quer saber o que que você tá fazendo, o que que você fez. Então, é entender se realmente tá pensando em desistir porque não quer mesmo, e se não quiser, tá tudo bem. Ou se são só essas pressões externas, dos acontecimentos externos. Porque o externo, ele passa. Quando a gente sabe o que quer e a gente vai com consciência, né, e trabalhando aquilo tudo dentro da gente também, né, da questão das crenças e tudo isso que também interfere, é muito diferente. Você realmente vira um propósito, sabe? E o que eu vejo é que quando você faz alguma coisa só pelo dinheiro, não que o dinheiro não seja importante, eu não sou hipócrita, o dinheiro é muito importante. Mas quando você faz alguma coisa só pelo dinheiro, você vê milhões de pessoas trabalhando só pelo dinheiro e são infelizes, em CLT ou sem ser CLT, tendo um ótimo salário ou tendo um salário muito ruim. Isso não preenche. Tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido, que te dê um propósito, que você pense por que que eu estou fazendo isso? Além das suas próprias questões, igual o meu, liberdade, tudo isso, mas o que que você entrega? Qual é a diferença que você faz na vida do outro? Isso que você traz é muito importante, né? Porque assim, né? É o porquê eu faço e para quem eu faço, né? Porque eu sempre trago isso, por que eu faço o que eu faço e para quem eu faço o que eu faço. Então, quando a gente traz, né, a gente tem um porquê muito forte, né, que eu tenho do meu lado, a missão da minha empresa, né, o porquê que eu quero contribuir com as mulheres, porque eu já passei a minha noite escura da alma, né, algumas vezes, e para quem eu faço aquele dia que você acorda pensando em desistir de tudo, aí eu vou lá, olho para a missão da minha empresa, eu olho para minha família, né, meu marido, as pessoas que eu amo, né, o meu cachorro, as minhas amigas, respira fundo, então tá bom. Hoje é só um dia, tá bom? Então vamos deixar esse dia passar, vou distrair, vou fazer alguma coisa. Vamos dormir, no dia seguinte a gente acorda com mais força, com mais vigor. E a vida é isso, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. Então, esse ciclo natural da vida, ele faz parte. A gente vai ter só dias ensolarados, né? Dias só de verão. A gente tem os nossos dias de outono, a gente tem os nossos dias de inverno. Entender que essa ciclicidade, ela faz parte da nossa vida. Com certeza. Muito bonito. Obrigada. Obrigada. Foi muito bonita a sua história. Ainda bem que você aceitou, teve coragem, porque eu convido muitas mulheres, ela fala, imagina, não tem nada para contar. Sempre tem. Então, histórias aqui, elas salvam vidas. Tem uma história de uma das meninas que estiveram aqui. Normalmente eu recomendo ela porque são histórias bonitas que elas merecem ser contadas, elas merecem ser apreciadas e elas merecem ser valorizadas. Porque se a gente não valorizar a nossa história, ninguém vai valorizar. Isabela, para a gente caminhar para o final, deixa aqui o seu contato, suas redes sociais. De qualquer forma, vai ficar aqui embaixo no descritivo do vídeo. Mas se você quiser já antecipar aí e deixar suas redes sociais, fique à vontade. Com certeza. O meu Instagram é isanunes.adv, o Isa é com Z mesmo. Esse é o meu perfil pessoal profissional como advogada, né? E eu tenho o perfil da empresa de registro de marcas, que é a Azay, A-Z-A-Y, marcas. E do escritório também, né? Se estiver precisando de alguma assessoria jurídica em geral aí, que é o diasnunes.adv. E eu quero deixar também, se você me permitir, Sol.
É um convite a que, se você for empreendedora, estiver começando, já tiver aí a sua empresa, se você quiser entender como funciona essa parte de marca, pode me chamar. E me fala que viu aqui no podcast, que vocês vão ter uma consulta inicial gratuita comigo, onde eu explico tudo isso de forma direcionada para a sua marca. A Isabela faz um trabalho fantástico. Ela já está fazendo um trabalho para mim, está no segundo trabalho, já fez trabalho para meu marido. Então, Isabela, assim, eu recomendo todos para vocês de olhos fechados. Uma excelente profissional. E a Isabela está aqui para nos mostrar que nem sempre, às vezes, a gente acha que pessoas que têm mais experiência são as pessoas mais velhas de idade. Então, isso não significa absolutamente nada. Então, Isabela, muito obrigada por você ter participado aqui do podcast. Foi muito esclarecedor essa questão da gente ter essa importância de registrar a nossa empresa, registrar um trabalho, para que depois, mais para frente, a gente não tenha prejuízos moral, financeiro e emocional também. E claro, né? Obrigada por você trazer todo aí seu aprendizado e seu conhecimento. Parabéns pela sua história. Então, para você que Obrigada. esteve aqui também, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo podcast. Beijo para você. Beijo, Isabela. Até mais. Tchau, tchau.